A gente fala sobre o resultado da reunião que ocorreu na sexta-feira, quando a prefeita Ângela Chu convocou seu secretariado para trazer respostas à comunidade cachoeirense em virtude de todas essas ações climáticas que Cachoeira vem sofrendo e que nós estamos trazendo diariamente aí os resultados desses efeitos climáticos na realidade diária e estrutural dos cachoeirenses que sofrem aí com questões, como eu já disse, estruturais, com buracos nas ruas, alagamentos, questões inclusive que afetam diretamente as suas residências. Do meu lado está o procurador jurídico e também secretário de governo, Hélio Garcia, que traz então essas informações. Hélio, com relação a essas decisões, de que forma a prefeitura se organiza para trazer respostas em ações efetivas que a população tanto aguarda? Boa tarde. Boa tarde, Thelma. Boa tarde a todos os telespectadores. O decreto de emergência ele já foi homologado pelo Estado? O decreto de emergência ele já foi homologado pelo Estado e ele está na fase de reconhecimento pela União. Ele não foi reconhecido ainda pela União. Tá, Thelma? Então isso é bem importante porque a gente depende disso, porque a gente está postulando recursos para ajuda humanitária e estrutural. Porque a gente necessita muito mexer na estrutura que fica abaixo da cidade, evitando esses colapsos. Isso é uma decisão que a prefeita, a dona Ângela, já anunciou. A gente vai ter que mexer em galerias, só que isso a gente está falando de milhões em investimento que a gente necessita da ajuda federal e aí o reconhecimento dos nossos decretos que já foram homologados pelo Estado. O nosso decreto de emergência embasa a gente de imediato, já através de contratações emergenciais, a gente já poder mexer em tubulação e galeria que está entrando em colapso em algumas áreas. Aqui a gente tem a Marechal, a gente tem a Conde, a gente tem vários pontos que a gente precisa emergencialmente adotar. E a gente tem recursos já destinados para isso, R$550 mil já disponibilizados à Defesa Civil, através desse decreto reconhecido pelo Estado. Nós temos mais R$500 mil que foram ditos pela entrega pela Câmara de Vereadores dos recursos destinados a elas e sobras orçamentárias. A gente vai fazer contratações emergenciais, porque eu não tenho como mexer em uma galeria da magnitude que ela tem sem ter uma equipe especializada. Porque os nossos engenheiros da prefeitura disseram que isso aí, as vistorias e os trabalhos terão que ser feitos até com oxigênio. Então eu não tenho capacitação técnica para esse trabalho. Então a gente precisa sim contratar emergencialmente empresas capacitadas que possam entrar dentro de uma galeria e nos dizer: aqui precisa fazer isso, isso e aquilo. Então é por isso que talvez a gente não consiga dar a celeridade necessária nesse momento para fazer essas obras de grande magnitude. Mas a gente está sim já providenciando as contratações emergenciais de empresas especializadas, que são obras feitas abaixo da terra. Contratações emergenciais para limpeza, canalização, calçamento, isso tudo a gente já está providenciando e embasado no decreto de emergência são contratações emergenciais, então a gente vai poder rapidamente atender a população. Esse mapeamento dos locais em que essas obras vão ocorrer já está sendo feito, já está concluído? Em que pé se encontra? Sim, a Defesa Civil, como eu disse, já fez o mapeamento das áreas afetadas. A gente já tem também o levantamento de muros, de calçamento, de canalizações que foram rompidas, a gente já tem todo esse mapeamento. Com esse mapeamento, a gente vai conseguir fazer as contratações devidas e, além disso, a equipe das obras, o dia inteiro, elas estão tentando atender dentro daquela possibilidade que a Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul tem de atender a pontos nevrálgicos, vamos assim dizer. Existe a possibilidade, ou dentro desse mapeamento, não sei se a gente vai ter acesso a esses locais, se vai ser divulgado por meio da imprensa quais os locais que serão afetados nesse vasculhamento embaixo da terra, como tu mesmo disseste. Existe o risco de algumas casas serem desocupadas ou serem desafetadas, ou proprietários precisarem desocupar seus imóveis? É exatamente isso que a gente está fazendo agora, a questão o que preocupa muito a prefeita, e eu tive com ela lá na sexta tardinha, quase noite, ali na Marechal Floriano, porque ali é uma questão que nos preocupa muito, e a Defesa Civil está todos os dias também analisando essas questões. Tá? Ainda não há necessidade de desocupação de imóveis, mas a gente vai informar com certeza a imprensa, porque se forem feitas obras da forma como a gente está prevendo, a gente vai ter que obstruir algumas vias de Cachoeira do Sul, e isso requer que a gente informe a população, que informe
na região central de Cachoeira do Sul, ao comércio, a gente vai talvez precisar fazer um trabalho bem grande, e para isso precisa obstruir, deixar sem poder ter fluxo de veículos e pedestres em alguns locais. Então a gente vai informar sim, mas a gente ainda não terminou o levantamento emergencial com relação a onde a gente vai ter que entrar mais a fundo.